Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o atentado contra o presidente do Equador, o Daniel Noboa. Sofreu um atentado agora na região de Caná, essa região aqui lá no Equador, Tambo e Caná, essa região aqui, ele sofreu um atentado indo inaugurar uma obra por ali, mais uma vez uma coisa absurda, mostrando aquilo que a gente sempre fala aqui, a esquerda adora dizer que a direita, não que a direita é discurso de ódio, incentiva a violência, de golpe, é golpe, não sei o que lá, mas na verdade quem dá golpe, quem tenta matar mesmo, é a esquerda. Inúmeros exemplos aí na história do Brasil e do resto da América Latina. Vamos entender o que aconteceu lá no Equador. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Lula fez Barroso no discurso do Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o presidente do Equador sofreu uma tentativa de assassinato, diz o governo do Equador, né? O Noboa passa bem, ele não foi ferido, mas alguns carros foram bastante destruídos na comitiva dele. 5 pessoas foram presas. O protesto era um protesto de indígenas e líderes de esquerda na região. Olha só que coisa, né? A comitiva do presidente do Equador, Daniel Noboa, foi atacada nessa terça-feira, segundo o governo. A ministra de Energia do país classificou o caso como uma tentativa de assassinato, o que de fato foi, né? Além disso, foram encontradas marcas de bala. Eu não sei por que a CNN está colocando como marcas de bala entre parênteses aqui. São marcas de bala mesmo. Se você olhar aqui, ó. Esse aqui é o momento em que o pessoal saiu do carro, tá vendo aqui? Isso aqui é marca de bala. Você vai ver que quando ele passa no bloqueio dos manifestantes, alguns manifestantes tampam pedras, tá vendo? Jogam pedras contra ele. Então, pedra, é verdade, teve pedra também, mas pedra não quebra vidro, meu amigo, ainda mais um carro blindado como é esse caso. Teve também disparo de tiro, né? Teve também tiros disparados. Isso é uma tática simples da esquerda, é uma tática muito comum. Você bota um monte de idiota útil para fazer confusão, para dizer que, para ficar, pro atirador ficar, sumir do meio da multidão, para você não conseguir ver quem é o atirador. Então eles tampam um monte de pedra, mas o importante foram os tiros, né? Aqui, ó, tá vendo? Um monte de gente tirando pedra, são indígenas da região, mas teve tiro também, e aí esse é o problema maior no caso, essa tentativa de assassinato, né? Apesar do ataque de um grupo da caravana presidencial em Canhar, que se dirigia para anunciar uma construção de uma planta de treinamento, de tratamento de esgoto na província de 4,5 milhões de dólares, que beneficiará 26 mil habitantes e coisa e tal. Ou seja, o governo está reclamando que, né, o pessoal foi lá de propósito para atacar o carro do governo, né, o carro do presidente. Está aqui o presidente fazendo a inauguração e coisa e tal da obra dele lá, acabou fazendo a inauguração. Alguns carros ficaram bastante destruídos. Lembra, o carro do presidente é um carro à prova de balas, né? Tinha blindagem. Então não teve nada com ele, não teve nada com ninguém no carro. Mas outros carros da comitiva, olha só, ficaram bastante danificados, tá? E aqui, ó, onde é que foi isso? Foi aqui passando por Canar, essa região aqui, ó. A capital dessa província é Tambo, que é outra cidadezinha aqui perto, e foi nesse caminho aqui entre Canar e Tambo, o Canhar e Tambo, que ele foi atingido. Aqui fica nesse ponto aqui do Equador. No Equador, vocês sabem, a capital é Quito, fica bem nos Andes, é uma capital alta pra caramba. Tem Guayaquil também, que é uma cidade aqui que fica nas margens do Pacífico, então é uma cidade menor aqui, uma região menor aqui do Equador, aqui no sul do Equador, né? O presidente estava indo lá para inaugurar essa obra ali e esse foi todo o ataque, né? Tem aí mais imagens aqui mostrando o carro que ficou bastante atingido aqui e dá para ver claramente que são marcas, algumas marcas dessas aqui podem ser marcas de pedras atiradas, mas houve tiros também nesse caso, né? A ministra Inês Manzano, ela falou que vai cuidar da denúncia por tentativa de assassinato do presidente Daniel Noboa, devido ao que ocorreu lá em Tambo, e 5 pessoas foram presas imediatamente, outras pessoas estão sendo investigadas por participar
nesse negócio. O pessoal está lembrando que surgiu a narrativa entre o pessoal da esquerda que haviam infiltrados no protesto. Não que o protesto foi pacífico, mas aí teve infiltrado que atirou pedra contra o presidente, que deu tiro no presidente. Mas dá para você ver claramente ali no vídeo que praticamente todo mundo atirou pedra contra o carro, então não tinha infiltrado, era todo mundo mesmo querendo causar o mal a ele, né? E isso daqui é a imagem do pessoal correísta, né? O correísmo, o Correia era o antigo presidente de esquerda do Equador, que também perdeu as eleições por lá. E o correísmo é o bolivarianismo, é o lulismo, é o petismo lá do Equador, né? E o Correia estava entregando comida para o pessoal lá, para você ver como é que é sempre assim, né? O Dom Pisco, que é um político ali da região, que é associado ao Rafael Correia, que é ex-presidente do Equador, que é da turma do Lula. Ele que é da turma da Lula no Equador, de esquerda e coisa e tal, tá ele aqui entregando alimento para os manifestantes que atacaram o comboio do presidente, né? Ou seja, é aquele negócio, claramente o correísmo está por trás desses atos terroristas. É sempre assim. Esse pessoal reclama que é direita golpista, direita violenta, direita que ataca as pessoas, mas no final das contas eles que fazem. E lógico, mais uma vez, sempre com protestos pagos, né? Nunca tem protesto de graça com esse pessoal. Sempre tem ou show de música, show do Caetano Veloso, ou tem distribuição de pão com mortadela, sempre tem alguma coisa assim, né? Então, enfim, um caso muito triste que aconteceu lá no Equador. Felizmente, não tivemos maiores consequências, não foi, o Daniel Noboa não morreu, não foi atingido, mas mais um alerta pra gente. Um alerta maior quando você vê essa notícia aqui, que realmente passou desapercebida, né? O Lula se encontrou, quando ele esteve no Maranhão recentemente, na segunda-feira, ele se encontrou com o presidente da Bolívia. Você sabia que o presidente da Bolívia estava aqui no Brasil? Não falaram em lugar nenhum. Em lugar nenhum falaram que o presidente da Bolívia estava aqui no Brasil, né? Você sabe que o presidente da Bolívia perdeu de forma vergonhosa as últimas eleições. Aliás, os candidatos de esquerda sequer foram para o segundo turno. O segundo turno ainda vai acontecer, mas certamente vão eleger alguém de direita, porque foram os dois candidatos que sobraram. E a mídia não falou nada. O encontro oficialmente trataria de gás e energia e coisa e tal, mas o que se comenta nos bastidores é bem diferente. A Bolívia está prestes a passar por eleições agora em 19 de outubro. Por quê? Já teve a primeiro turno das eleições. O primeiro turno, os candidatos da esquerda não chegaram nem aí para o segundo turno, foram dois candidatos da direita para o segundo turno, a gente acompanhou isso aqui. Tudo indica que o país pode caminhar para um governo de centro-direita ou direita. São os dois candidatos que tem, centro-direita e direita. É exatamente isso que preocupa a esquerda latino-americana. O encontro foi a portas fechadas, ninguém sabe ao certo o que foi tratado entre o presidente da Bolívia. Bom, assim, dá para perceber, pode se imaginar um monte de coisas. Uma das coisas que podem ser imaginadas é asilo, tá? É possível que o Lula esteja prometendo asilo para essa galera. O Evo Morales e o atual presidente da Bolívia, que é o Luiz Arce, certamente vão ter problemas, porque o pessoal na direita lá vai querer investigar o que aconteceu nesses governos de esquerda. Lembra que a Janine Áñez, que era uma deputada da centro-direita lá na Bolívia, depois que o Evo Morales fugiu, né, da Bolívia, ela assumiu a presidência, depois foi acusada de golpe, e ficou presa esse tempo todo, né? Aí agora a direita tá voltando para lá. É o que eu falo para vocês. É como a gente vai resolver as coisas aqui também. Ah, não vai ser agora. Talvez não seja agora. Mas o Bolsonaro, a direita, vai voltar ao poder. A gente vai ter o STF na nossa mão. É inevitável. A direita está crescendo entre a população. A esquerda só consegue fazer arruaça, não consegue nada de sério, não consegue mais conquistar corações e mentes das pessoas. Em algum momento, o STF vai estar do nosso lado. E aí esse pessoal todo... Aí tem que se preocupar com isso, né? O Evo Morales e o Luiz Arce provavelmente estão querendo, no mínimo, que o Lula dê asilo político para eles poderem fugir aqui para o Brasil, né? Fora isso, isso é a menos pior das opções, né? Fora isso, existem outras coisas preocupantes também que podem vir disso daí, né? Vamos ver o que vai acontecer lá na Bolívia agora no dia 19 de outubro e como é que vai ser a situação por lá. Porque, de novo, é a situação nossa mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.